Tema: a morte de João Batista, texto base. Livro Marcos 6 e 18. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal, @Deus de Obras Completas. Meu irmão e irmã que está a primeira vez no canal, se inscrevam, deixa o teu like aí, teu joinha. Todo irmão se inscrever e a irmã se inscrever, curtindo aí os nossos conteúdos, já vai estar fortalecendo o nosso canal, amém? Então, não esqueça de ativar o sininho, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal para que os números de inscritos venham aumentar. Compartilhe lá no teu grupo do WhatsApp, lá na tua rede social, Facebook, do Instagram, amém? Fortalece aí nosso canal, que Deus possa abençoar cada inscrito aí do canal, @Deus de Obras Completas. Eu quero aqui estar trazendo um conteúdo com o tema A Morte de João Batista. O texto base encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 6, 18, é o texto base, e o tema A Morte de João Batista. Quem era João Batista? João Batista era um profeta, a voz que clamava no deserto. João Batista era um homem fiel, temente a Deus. João Batista pregava renúncia, arrependimento, palavras de conserto, correção. João Batista não era amado por muitos. Infelizmente, João Batista, por pregar correção, arrependimento, renúncia, ele era odiado por muitos. Mas João Batista, ele não deixou de pregar a verdade. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista batizava lá no Rio Jordão. João Batista, ele veio preparar o caminho para o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Se nós lemos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, do capítulo 6 ao versículo 14 ao 29, nós vamos entender a história de João Batista. Enquanto os discípulos não voltam de sua missão, como está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 30, Marcos conta o que as pessoas, em especial o rei Herodes, pensava de Jesus, como está escrito aqui em Marcos capítulo 8, versículo 27 e versículo 29, para explicar por que algumas pessoas estavam dizendo que Jesus era João Batista ressuscitado, como está escrito aqui em Marcos capítulo 6, versículo 14 e versículo 16. O evangelista aqui conta como João Batista foi morto. Não se sabe exatamente quanto tempo antes João tinha sido morto. João foi preso antes de Jesus começar a sua missão na Galileia. Como está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, e como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Mas vamos para o texto base aqui. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler aqui o texto base. Marcos, capítulo 6, versículo 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Para nós entender melhor a história, vamos ler o texto acima, o contexto bíblico que diz em Marcos 6, versículo 17. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Porque Marcos capítulo 6, versículo 18, João Batista aqui repreendeu o rei Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João Batista aqui veio com uma palavra dura para o rei Herodes, repreendeu. Estava ali reprovando, não estava aprovando, mas reprovando aquele casamento com Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. João Batista estava anulando aquele casamento. Repreendeu o rei Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Por ser repreendido o rei Herodes pelo profeta João Batista, o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Aqui, em Marcos 6, versículo 18,
João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Por esse motivo, Herodes, mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia, ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por que João Batista repreendeu o rei Herodes? Porque possuiu a mulher de Filipe, seu irmão, sua cunhada. Tomou como esposa. E na lei de Moisés não permitia que um homem se casasse com a sua cunhada enquanto o marido dela ainda estivesse vivo. Quer conferir comigo? Vamos ler o que está escrito em Levítico, capítulo 18, verso 16, e Levítico, capítulo 20, verso 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Levítico, capítulo 18, verso 16. Vai falar de casamentos ilícitos. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. Ou seja, o irmão que descobrir a mulher do teu irmão é como se ele estivesse vendo a nudez do teu próprio irmão. E ainda aqui em Levítico, na lei de Moisés, capítulo 20, verso 21, e quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Ainda aqui na lei de Moisés, em Levítico, capítulo 20, no verso 10, a lei de Moisés diz: também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Ai, 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 ai. Se Deus pegasse essas cambadas que estão em cima do altar, o pecado do adultério, porque cobiçou a mulher do teu irmão, ou porque cobiçou a mulher do teu próximo, ou porque cobiçou o marido da tua irmã, ou porque cobiçou o marido da tua próxima. Pense se Deus começasse a matar essas cambadas de adúlteros que estão aí no segundo casamento e no terceiro casamento, com a mulher do teu próximo, e ter se deitado com a mulher do teu próximo no oculto, no escondido. E a pessoa, se Deus começasse a matar adúlteros em cima do altar, que o que tem hoje em dia de adúltero pregando, meu irmão e minha irmã, não é brincadeira. É adúlteros pregando, estando no segundo e terceiro casamento. É. Mas Levítico, capítulo 20, verso 10, na lei de Moisés, diz: também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Adúltero e adúltera. Morrerá. Por que, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos pregadores, pastores, bispos, apóstolos, diáconos, presbíteros, evangelistas, pregando, mas sem sal, sem açúcar? Pregando sem unção. Porque a presença do Espírito já tem saído deles há muito tempo. Está pregando, mas não tem unção. Está pregando, mas não tem o Espírito. Está pregando, mas está frustrado. Está frustrada. Porque está cheio de adúlteros e adúlteras em cima dos altares. Estão mortos já espiritualmente. Porque Levítico 20, versículo 10, fala: adulterando com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então tem muito em cima do altar já morto espiritualmente, porque tem uma cambada de adúlteros nos dias atuais de hoje. Está cheio de adúlteros e adúlteras. Estão mortos espiritualmente. Mortos. Mais adiante aqui,
Levítico capítulo 20. Não, Levítico capítulo 18, no verso 20, diz assim, ó: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para copular, para te contaminares com ela. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, ou seja, não se deitará com a mulher de teu próximo para ter relações, para te contaminares com ela. Então, meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Levítico fala da lei de Moisés, fala de relações sexuais proibidas. Levítico 18, verso 16, proíbe a lei de Moisés, proíbe, não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Isso é forte. Levítico 18, verso 20. A lei de Moisés continua falando: não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro, torna você impura, tendo relação com o marido de outra mulher. Levítico 20, no verso 21, na lei de Moisés continua a falar, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Levítico 20, verso 21, está querendo dizer, relatar, se um homem tiver ali relação com a cunhada, ele vergonha o irmão. É uma imoralidade para Deus. E os dois morrerão sem terem filhos. Morrerá tanto o adúltero, tanto a adúltera. Em Levítico 20, no verso 10, na lei de Moisés, fala mais. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ou se a mulher cometer adultério com o marido de outra, ele e a mulher deverão ser mortos, ou seja, o adúltero e a adúltera, os dois deverão ser mortos. É isso, meus queridos. Esta é a mensagem. Eu sei que talvez não seria a mensagem que meus irmãos e as irmãs gostariam de ouvir, mas é essa que Deus colocou na tábua do meu coração, o Espírito Santo de Deus tem me revelado. Não é difícil engolir esse maná, eu sei, não é fácil, quer dizer, né? Não é fácil engolir esse maná, mas tem que engolir, né? Se tiver difícil, vá até a geladeira, pega um copo de água gelada, desça de goela abaixo, porque o maná tem que descer. A gente vai aprender aqui que o texto base que foi pregado aqui, no início dessa mensagem, Marcos 6, versículo 18, pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Por quê? O irmão que possuísse a mulher do teu irmão, que é cunhada dele, sendo que o irmão dele, de Herodes, Filipe, é vivo e possuiu Herodias como esposa, teve relação com Herodias, possuiu a mulher de Filipe, teu irmão, como esposa. Por isso que em Marcos 6, versículo 18, o profeta João Batista foi até o rei Herodes repreender Herodes. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, toda vez que um profeta vai repreender alguém que está em adultério, eles não gostam, eles querem nos matar. Assim aconteceu com o profeta João Batista, porque repreendeu Herodes. No contexto bíblico, em Marcos 6, versículo 17, vai dizer: porquanto mesmo Herodes mandaram prender a João e encarcerá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, por quanto tinha casado com ela. Porque ninguém aceita ser corrigido, ninguém aceita ser repreendido. Eu aceito. O adultério, eles estão sendo normal no dia atual de hoje. Não é só naquele tempo de Herodes, não. No dia atual de hoje o adultério tem aumentado.
dentro dos templos, em cima dos altares. E quando Deus usa um profeta como João Batista, quando Deus usa um profeta como Elias, Deus quando usa um profeta como Jeremias, querem apedrejarem, querem matarem, porque é uma geração que não aceita ser corrigida, repreendida, não querem conserto, querem fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, como Nadab e Abiú, oferecendo fogo estranho no altar. A verdade é essa, amém? Fico com essa mensagem. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. A paz a todos do inscrito do canal @Deus de Obras Completas. Se você, meu irmão, minha irmã, que está a primeira vez no canal @Deus de Obras Completas, se inscreva, ative o sininho aí para estar sempre recebendo meus conteúdos toda vez que eu postar. Deixa teu like, teu joinha, fortalece aí o canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz.